aí, todo mundo que estava viajando de volta. Fazem falta no nosso meio, todos vocês. E é o Diego que está ali. Diego, seja muito bem-vindo ao nosso meio novamente. É um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, ao Senhor. Eu não consigo ver, eu estou sem óculos. Desculpa, eu estou sem óculos, eu não te reconheci. Seja muito bem-vindo, é uma honra te ter aqui de novo conosco, um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu gostaria de agradecer ao Senhor, primeiramente, por mais essa oportunidade de estar compartilhando o que Ele compartilhou no meu coração com a igreja, porque primeiro Ele fala comigo, para depois eu possa falar com vocês. E queria fazer um agradecimento especial nessa noite pelo grupo de intercessão dessa casa, que muitas vezes fica escondido, como um membro que poucas pessoas percebem no corpo do Senhor, mas que atua com uma função extremamente importante de proteção, de fortalecimento, de intercessão nessa casa. E eu sou grata a todas as intercessoras que estão aqui essa noite. Amém? Então, hoje eu vou estar falando um pouco sobre o corpo de Cristo e os seus membros, O apóstolo Paulo fala muito sobre o corpo de Cristo. E, na verdade, existem outras alegorias, ou outras metáforas, ou outras analogias que são feitas na Bíblia com relação o nosso sentido de submissão com relação ao Senhor, São outras metáforas com relação ao senhorio de Cristo nas nossas vidas. O como estar com Ele, pertencente a Ele, muda todas as coisas, E uma dessas analogias é a da videira, que está em João, que diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, eu gostaria que vocês gravassem essa frase. Pois sem mim nada podeis fazer. Porque é o mesmo que acontece num corpo humano, Sem a nossa cabeça, os nossos membros não podem nada. Nós não podemos mexer nossos dedos, nossas cabeças, não podemos falar, não podemos andar. Normalmente, quando uma pessoa sofre um acidente, ela tem uma lesão na medula, dependendo do grau da gravidade do acidente, ela não consegue mexer do pescoço para baixo, porque o cérebro não consegue enviar os estímulos para o resto do corpo. E é como se aquele corpo tivesse separado da cabeça. Então, por mais que seja um corpo saudável, pernas saudáveis, membros saudáveis, eles não conseguem desempenhar a função que foram chamados para fazer, porque estão deslocados da cabeça de alguma maneira. E assim somos nós, no corpo de Cristo. Então, eu vou falar um pouquinho, um estudo sobre a soberania de Deus e o relacionamento entre os membros. Então, é um relacionamento entre os membros de uma igreja local, nós aqui, e um relacionamento sobre membros de todas as igrejas de Cristo. Porque nós não somos uma igreja isolada, nós somos participantes de uma igreja celestial que está distribuída sobre o mundo todo. Amém? E como eu disse, o nosso cérebro, ele emite variantes através do sistema nervoso que comanda os nossos sentidos, que comanda os nossos movimentos, inclusive movimentos involuntários. Por exemplo, o nosso diafragma, a gente não pensa para respirar, A gente respira sem pensar, porque o cérebro manda o estímulo para o nosso diafragma através do sistema nervoso e a gente respira. O nosso coração, todos os nossos órgãos, eles são comandados pelo nosso cérebro. Então, quando a pessoa ela é decretada por morte cerebral, não há outro recurso, porque assim que desligar os aparelhos, a pessoa morre, porque sem o cérebro, nada o corpo pode. E como nos tornamos membros deste corpo de Cristo? Todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus.
Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestires. Então, todos nós que em algum momento da nossa vida professamos a fé em Jesus Cristo e cremos no sacrifício que Ele fez ali na cruz e nos batizamos, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. No entanto, há uma diferença. Uma coisa é estar na igreja, outra bem diferente é estar em Cristo. Porque a gente pode estar aqui todos os domingos, todas as semanas, às vezes várias vezes na semana. Mas estar em Cristo, você precisa ter uma função em Cristo. E essa função, ela não precisa ser evidente. Você não precisa ser os olhos, você não precisa ser a boca, você não precisa ser as pernas ou os braços. Você pode exercer uma função que ninguém vê, como eu citei aqui o Ministério de Intercessão. Muitos dos sacrifícios que o Ministério de Intercessão faz, a igreja não percebe. Mas é extremamente importante para o funcionamento da obra em si, para o bom andamento da obra. Então, o Senhor me levou a quando eu fui batizada, né? Depois que eu fui batizada, eu entrei por aquelas portas e me vi aqui dentro. E eu não sabia qual era a minha função no corpo de Cristo, né? E o Senhor me levou a desenvolver várias funções aqui dentro, né? Eu trabalhei no departamento infantil, trabalhei na secretaria, fiz parte da coreografia, do louvor, por incrível que pareça. Trabalhei em várias áreas, mas o próprio Senhor, sem intervenção nenhuma de ninguém, confirmou no meu coração o que mais ardia, o que eu hoje considero que é o meu chamado, que é a parte de estudo bíblico, né? Então, você desenvolve aqui dentro várias funções, o diaconato, louvor, ministério infantil, a pregação, o estudo da palavra, dentre outros que não se compete só aqui dentro. Eu vou estar sempre flutuando entre a igreja local e a igreja celestial, que corresponde a todas as igrejas, né? E aí entra o campo missionário, entra as pessoas que fazem capelania. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, fruto que permaneça. O Senhor, deixa eu voltar aqui, Ele já designou que cada um de nós deve exercer dentro do corpo de Cristo. Cada um de nós aqui, no fundo, você sabe qual é o seu chamado, qual é o papel que você deve estar posicionado em exercer com excelência no corpo de Cristo. E como num corpo normal, né, um corpo orgânico, né, que são vários órgãos diferentes, de tamanhos diferentes, de cores diferentes, com funções diferentes, tamanhos diferentes, assim somos nós no corpo de Cristo, né? Assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem só um organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. É um só corpo, é um só espírito, mas são muitos membros que compõem esse mesmo corpo. E cada um, o que chama mais atenção, tanto num corpo orgânico quanto num corpo de Cristo, é a interrelação entre os órgãos. Todos os órgãos, eles dependem de alguma maneira um do outro. Por exemplo, o sistema digestivo, o sistema digestivo ele começa na boca, e depois ele vai para o esôfago, depois ele vai para o estômago, depois ele vai para o duodeno, mas ele também recebe estímulos do fígado, que também recebe da vesícula, e tem também estudos que o baço influencia, depois passa para o intestino, enfim. Então, todos os órgãos, de alguma maneira ou outra, eles estão interligados e eles participam daquele mesmo sistema para benefício do corpo, para que o corpo seja saudável. Amém? E assim somos nós. Aqui dentro, cada um exerce uma função diferente. Porém, todos participam uns dos outros. Todos se alimentam um do que o outro produz. Nós não podemos ser membros fora de um corpo. Porque se eu arrancar uma perna e deixar ela sozinha,
por mais que ela seja saudável, bonita, musculosa, ela não vai poder fazer nada se ela não estiver ligada ao resto do corpo. E assim somos nós. E cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Deus colocou os membros no corpo, cada um dele como quis. Então, isso quer dizer que não somos nós que escolhemos, né, o que queremos desempenhar no corpo de Cristo. Porque se um coração quiser virar fígado, quiser servir como fígado, ou o fígado quiser servir como coração, não vai funcionar. Pois eles têm funções e eles foram projetados para desempenhar uma função diferente um do outro. Os dois são extremamente importantes, mas um não pode querer ser outro. Isso acontece no nosso corpo orgânico, né? Por isso que existem problemas de saúde, né? Principalmente as doenças autoimunes. O que a doença autoimune faz? Ela considera que o próprio corpo é inimigo dela, que tem algo no corpo dela que está errado. Ela considera que algum órgão, ou que alguma proteína, ou que algo que está no ser dela, que seria algo natural, ela enxerga como um inimigo. Mas no corpo de Cristo isso não pode acontecer. Quando cada membro desse corpo exerce a função que ele foi chamado para exercer, o organismo funciona em plenitude. Então, cada um desempenha a função única e importante para a edificação de todo o corpo. Deus estabeleceu alguns, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, em seguida, os que realizam milagres, os que têm dons de cuidar, os que têm dons de prestar ajuda, e os que têm dons para administração, e os que falam em diversas línguas. E o Senhor falou muito no meu coração a respeito desse versículo, sobre ele não precisar de funcionários, né? O Senhor não precisa de funcionários. Ele não precisa que a gente venha na igreja só o dia que a gente vai cantar, só o dia que a gente vai tocar, só o dia que a gente vai pregar, só o dia que a gente vai dançar. Primeiramente, ele quer que a gente esteja na igreja. E depois que a gente já está na igreja, a gente desempenha a função que a gente foi chamado para ter. Ele não precisa de funcionários. Ele precisa, sim, de colaboradores, de coparticipantes da obra. Como eu disse antes, né, cada sistema, né, do nosso corpo, eles trabalham em união. Um colabora para o outro. O sistema linfático tem a sua função, o sistema cardíaco tem a sua função, o respiratório, o digestivo. E todos, de uma maneira ou de outra, estão conectados. E todos estão bem apertadinhos dentro da gente. E o coração não reclama que o diafragma está empurrando ele para cima. E nem o pulmão reclama que o coração está batendo muito, muito, muito forte. E a palavra de Deus diz: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós. Embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a um dos outros. E o Senhor falou muito comigo com relação que quando está tudo encaixadinho, quando cada um sabe exatamente o que deve desenvolver na casa do Senhor, ou na igreja celestial de Cristo, as coisas progridem, as coisas funcionam. Quando não há intervenção nenhuma do lado de fora, as coisas, o corpo cresce saudável. Então, a palavra de Deus diz: todo corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função, como devem agir os crentes. Então, como eu disse, precisamos exercer a função correspondente ao nosso chamado por Deus. E não tentar desempenhar a função que o nosso irmão foi chamado a desempenhar. Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade. Essa é uma palavra-chave. Com toda mansidão, essa é outra palavra-chave. Com paciência, suportando-vos. Lembra que dentro do nosso corpo os órgãos são todos espremidinhos? Eles estão suportando uns aos outros. Em amor, procurando
cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. Então, hoje, o ser humano ele consegue viver sem vários membros, né? Se ele for amputado, a pessoa, apesar dela precisar de uma prótese ou de uma cadeira de rodas, ela continua vivendo, né? E também tem órgãos que, se retirados por algum motivo, não fazem muita falta, né? Por exemplo, a vesícula, o baço, o apêndice, né? Muitas pessoas têm problema de apêndice. Para quem não sabe, que o meu pai ele fez uma cirurgia, né? Há muitos anos atrás. Primeiro ele tirou a vesícula, depois ele descobriu um câncer no estômago e ele tirou o estômago todo, ele tirou o baço todo e ele tirou também o apêndice. E meu pai vivia bem. Quem olhasse ele não via que ele não tinha um estômago, né? Quem imaginou, né? Quando meu pai tirou o estômago, eu não imaginava que uma pessoa poderia viver sem um estômago, né? Mas os médicos fizeram do intestino dele um novo estômago. Apesar dele viver, ele tinha algumas limitações na dieta dele, né? Ele não podia comer algumas coisas. Então, por mais insignificante que um órgão seja, né? Num caso, por exemplo, de uma vesícula, né? O meu sogro tirou a vesícula, várias pessoas têm problemas de vesícula e tiram a vesícula, mas a vesícula ela tem uma função extremamente importante na digestão da pessoa. Quando a pessoa tem problema na vesícula ou não tem a vesícula mais, a digestão dela é mais lenta, ela tem que tomar cuidado com o que ela come. A mesma coisa o baço. O baço, muitos estudiosos, por muito tempo, até acho que 2007, eles achavam que o baço era um órgão que era meio que um fóssil dentro da gente. Porque eles achavam que ele não exercia nenhuma função, que ele era uma função que os nossos ancestrais, por se alimentar muito de vegetais, usavam o baço para processar os alimentos. Só que em 2007 foi feita uma pesquisa que o baço ele tem uma importância muito grande no sistema imunológico da pessoa, né? E que ele protege ele produz células que combatem até mesmo o câncer. A mesma coisa o apêndice. O apêndice, muitas pessoas não veem a importância do apêndice, mas o apêndice ele produz as bactérias saudáveis que são enviadas para o intestino grosso para que seja processado aquele alimento ali, também para a pessoa ter uma digestão legal. Então, por mais pequeno ou insignificante que um órgão pareça dentro de um corpo orgânico, ele sim, para Deus, tem uma função especial. E eu queria dizer que você que está aqui dentro, por mais que você ache que o que você faz, às vezes é pouco, às vezes ninguém está vendo, mas é essencial o que você está fazendo aqui dentro. É essencial o que você faz para uma igreja de Cristo. E o cabeça, com certeza, está vendo isso tudo que você está fazendo. Mas que os membros tenham igual cuidado uns com os outros. O nosso corpo, quando um órgão está em deficiência por algum motivo, ou quando um órgão é retirado, né, por conta de um transplante, por conta de um mau funcionamento, todos os órgãos sofrem por conta daquele órgão que tá em deficiência. Um rim, por exemplo, se um rim tiver com dificuldade de funcionamento, consequentemente, o outro vai se sobrecarregar por conta daquele que não está funcionando legal. E assim deve ser a gente aqui. Que às vezes a gente é muito egoísta e a gente pensa só no nosso umbigo e a gente desenvolve só o que a gente acha que a gente tem que fazer e o nosso irmão está com alguma dificuldade e a gente simplesmente ignora e negligencia. Mas a palavra diz que a gente tem que considerar o nosso próximo superior a nós mesmos e cuidar deles em amor. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os demais se regozijam com ele. E, às vezes, a parte de ficar triste com o membro, né, através de talvez de uma situação de luto ou de uma situação de enfermidade, a gente sofre junto com a pessoa. Mas, às vezes, a parte de regozijar com a pessoa, através de uma vitória, através de um documento alcançado, através de um carro novo comprado, uma casa, a gente tem dificuldade por conta da nossa inveja, por conta do nosso orgulho, né? E o Senhor quer
trocar esses sentimentos que não pertencem a Ele de nós, porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. E em Cristo não há orgulho, em Cristo não há vanglória, em Cristo não há soberba. E em Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo juiz entre vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. E o que implica viver em paz? Primeira coisa, entenda o que você é em Deus. Porque quando você entende que você é em Deus, o que Deus tem na sua vida, você se preocupa com o que Ele tem na sua vida e você para de preocupar com o que tem na vida do seu irmão. Respeite o que Deus tem na vida do seu próximo. Respeite as diferenças. Num corpo orgânico, como eu já disse, tem órgão de tudo quanto é jeito, né? Tem órgão pequeno, órgão grande, e eles desempenham funções diferentes, assim como somos nós. Nós viemos de lugares diferentes, temos culturas diferentes, temos hábitos diferentes, temos jeitos de falar diferentes. Então, nós temos que respeitar as nossas diferenças em amor. Respeite os limites de cada um. Não é porque eu aprendo, às vezes, algo rápido, ou eu desenvolvo uma tarefa com mais facilidade, com maior dinâmica, que eu devo culpar o meu irmão por não desempenhar da mesma maneira. Porque cada um de nós somos diferentes. Às vezes, no que ele tem dificuldade, você tem facilidade, mas no que, para ele tira de letra, você não consegue fazer. Ofereça ajuda. Se alguém está em dificuldade, ofereça ajuda. Ofereça para fazer aquela pessoa melhorar naquela área que você está enxergando que ela tem uma debilidade. Como um rim faz com outro rim. Seja humilde. Peça ajuda. Não há problema nenhum você estar com dificuldade em desempenhar algo que você não pode pedir ajuda. Às vezes você enxergou que seu irmão tem uma característica em algo que você gostaria de fazer parecido. Você pode chegar para o seu irmão e falar: olha, meu irmão, gostei do jeito que você desempenhou tal tarefa. Me ensina, como que você tem feito? Como que você tem agido? Como que você tem estudado a palavra de Deus? Como você tem se preparado? Peça ajuda. Seja agradecido. Porque dentro da casa de Deus e dentro da igreja em si, não há funcionários de ninguém. Muito menos, como eu disse, funcionários de Cristo. Então, ninguém é funcionário de ninguém. Todos são voluntários, todos fazem por amor e todos fazem para o Senhor. Então, seja agradecido no que seu irmão faz por você. Releve. Nós passamos por coisas todos os dias. Às vezes, uma palavra maldita, uma atitude que a gente não estava esperando. Isso acontece todos os dias e, às vezes, as pessoas fazem sem perceber. Releve. Né? O Senhor Jesus, quando ele estava ali sendo cuspido, humilhado, mesmo ele sendo Cristo, ele era Cristo, e ele foi cuspido, ele era filho de Deus e foi humilhado. Ele virou para quem estava fazendo aquilo com ele e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, quando alguém fizer algo com você, e você se sentir ofendido, machucado, não guarde o rancor. Faça como Cristo. Pai, perdoa, ele não sabe o que está fazendo. Resolva as desavenças e perdoem. Isso é muito importante, principalmente dentro da casa do Senhor, entre os irmãos. Né? Tanto em nível individual, quanto em nível coletivo. Se você tem problema com algum irmão, você percebe que algum irmão tem algum problema contra você, não adianta você contar para meio mundo e não contar para o irmão. Então, se você tem um problema com uma pessoa, a palavra de Deus diz: vá até ela somente e resolva o problema. Se não adiantar, você convida mais alguém para participar do negócio. Mas até então, não adianta você contar para meio mundo e não contar para a pessoa. Você precisa dar a oportunidade da pessoa se retratar. Você precisa dar a oportunidade da pessoa se explicar. E não adianta também ficar servindo na casa do Senhor se você sabe que o seu irmão tem alguma desavença contigo. Que a palavra de Deus diz: antes de deixar a tua oferta, vai e faz as pazes com o seu irmão e depois volta. Então, não adianta, isso não é somente o monetário de deixar a oferta ou o dízimo aqui. Se você tem alguma pendência, ou sabe que o irmão tem alguma pendência contra você, vai até ele e resolva. E perdoe.
Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Leve a paz onde você for, sabe? Leve a bandeira mesmo. E essa é uma palavra nova para mim, na verdade, eu não conhecia ela. Koinonia é uma palavra em grego. E o significado dela é comunhão, companheirismo, coparticipação, compartilhar os mesmos princípios e as mesmas concepções acerca de algo. Contribuição ao próximo. O que importa para a gente é que ele cresça. É isso que importa para nós. Que ele cresça e que a gente diminua. Então, não importa se as pessoas vão lembrar nosso nome, se elas vão lembrar que a gente orou para elas, se elas vão lembrar que a gente fez sacrifício de jejum, de propósito pela vida delas. Isso não importa. O que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. E o que consiste a nossa koinonia? Cremos no sacrifício de Jesus Cristo na cruz em amor por nós. Então, isso é o que nós temos em comum, amém? Todos nós temos essa crença. Todos nós cremos que Jesus Cristo, por amor a nós, se rendeu ali, né? Teve seu corpo dilacerado, seu sangue derramado no madeiro por amor a nós. Então, essa é a nossa koinonia, é o fruto da nossa koinonia, porque nós cremos numa mesma verdade. Nós cremos no mesmo princípio. Então, o que mantém no nosso organismo, né, no nosso corpo orgânico, o que mantém todos os nossos órgãos, nossos ossos, nossos tecidos unidos? Né? São células. Todo mundo concorda? Que cada órgão ele tem uma célula diferente. Né? Ele se diferencia por características de funcionamento. Né? O pulmão, por exemplo, ele é todo esponjoso. Já o coração, ele é um músculo inteiro. São células diferentes, mas tem algo entre no interior dos órgãos e no exterior que fazem com que eles se unam e eles não se estranhem, eles não se considerem inimigos, que eles não... Como que fala quando quando uma pessoa é transplantada? Rejeição. O que impede que um órgão seja rejeitado é uma molécula de proteína chamada laminina, que tem em todo o nosso corpo. E essa laminina, ela funciona mais ou menos como uma cola. Ela mantém todas as células daquele órgão, que tem funções para aquele órgão específico, juntas. E ela, ao mesmo tempo, ela faz a junção e mantém esse órgão junto com outro órgão para que eles não se estranhem, para que eles, de alguma maneira ou de outra, coparticipem para o bem-estar do corpo. Quais são as funções da laminina? Eu separei algumas só. Diferenciação. Então, ela determina a função de cada célula no corpo. Então, ela caracteriza e fala assim, olha, célula, você é a célula do coração. Então, você tem que agir conforme uma célula do coração. Você é uma célula do intestino, então você tem que agir como uma célula do intestino. Então, ela diferencia as células para que elas se encontrem dentro do corpo. Migração. Em caso de organismos estranhos, ela comanda a migração das células de defesa do corpo. Os leucócitos, né? Os linfócitos. É quando você tem, por exemplo, ínguas, né? Quando você está com alguma infecção, então, assim... ela avisa os seus leucócitos, seus linfócitos, tem algo errado com o seu corpo. Vamos combater. Né? É onde causa febre, às vezes. Né? É ela que faz essa migração. Se a célula está num lugar, ela fala, vai para o outro lugar, porque é lá que está o problema. A adesão celular. Ela mantém as células dos órgãos organizadas, tanto interno, como eu disse, como externo, como se fosse uma cola, ela mantém tudo junto. É como quando a gente vai fazer uma casa, lá no Brasil principalmente, que primeiro, para fazer a casa, a gente põe aqueles ferros cruzados assim, para manter a estrutura, tudo junto. A laminina faz o mesmo com o nosso corpo. E se a gente olhar no microscópico, essa é a laminina. Esse é o formato dela. Interessante, né? Então, primeiro ela te ajuda a identificar essa função no corpo. Que tipo de célula
você pertence dentro desse corpo de Cristo. Ela tem o efeito de migração. Se você está no lugar errado, ela te direciona para o lugar certo. E ela faz com que você fique restituído. Se você cair, ela te levanta. Se você machucar, ela te conserta. Se você estiver doente, ela te cura. Para identificar nossa posição no corpo de Cristo, nos adaptarmos às necessidades desse corpo e estarmos sempre conectados uns aos outros na cabeça, devemos olhar para esse sacrifício de cruz, de exemplo de servo, de mansidão e humildade de Cristo. Então, se a gente tiver algum problema com alguém, seja em qualquer lugar, que a gente lembre da laminina. E lembre das funções da laminina. O primeiro, de adesão, ela é a cola do corpo. Então, ela impede que o nosso corpo rejeite outro órgão, que o nosso corpo rejeite outro membro. Ela faz essa cola. Então, quando a gente estiver com algum problema de relacionamento, que a gente lembre da laminina. Porque a gente passa por várias situações na nossa vida, né? Todos nós passamos por humilhações, fofocas, injúrias, calúnias. Todos nós passamos por isso em alguma fase das nossas vidas, né? E que o Senhor ministrou no meu coração a respeito disso, porquanto da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ele passou muito mais do que a gente passou. Ele foi humilhado 1000 vezes mais do que nós somos humilhados, tendo uma posição muito mais superior do que a nossa. E ele se deixou passar por isso. Então, nada que a gente possa passar na terra vai se comparar ao que ele passou por nós. Então, quando a gente estiver passando por isso tudo que eu disse, humilhação, calúnia, desrespeito, injúrias, a gente lembre desse versículo. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Porque foi assim que ele agiu, quando passou por algo muito pior que nós. E ele deve ser a nossa referência. Ele, a todo momento, foi submisso ao Pai. Nunca se gloriou em si mesmo, mesmo sendo o próprio Cristo. Né? Nós nunca vimos, né, durante tudo que a gente lê na Bíblia, nos Evangelhos, que ele se vangloriou de algo. Que ele disse, não, isso aconteceu porque eu orei. Não, isso aconteceu porque eu passei 40 dias jejuando no deserto. Ah, não, isso aconteceu porque eu fui lá e chamei ele lá no barco. Não, ele nunca se gloriou de nada que ele fez. Ele sempre deu a honra para Deus. Nosso organismo não se gloria em seus membros e funções, mas se adequam em todos os momentos para bom funcionamento do corpo. E isso acontece em várias situações da nossa vida, né? Quando a gente está para engravidar, o nosso útero se prepara, né? O nosso endométrio fica mais espesso para receber o óvulo, né? Os órgãos todos, eles são comprimidos na parte superior do nosso dorso para que o bebê caiba ali. E os órgãos, eles não reclamam. Eles se adaptam àquela situação. Quando a gente está comendo, o nosso cérebro manda estímulo para o nosso corpo enviar o sangue para o nosso sistema digestivo, para que a digestão seja feita. O nosso cérebro que faz esse comando. Quando a gente está com medo, automaticamente a nossa pupila fica maior, que é para a gente aumentar o nosso campo de visão, para a gente, né, numa situação de perigo, por exemplo, né, um leão chega e então a sua pupila aumenta de tamanho para o seu campo de visão aumentar e o sangue automaticamente, sem você pensar, desce para suas pernas para você poder correr. Então, o corpo, ele se adequa de acordo com a circunstância que o corpo está vivendo. E assim temos que ser nós. Não é porque a gente exerce uma função de um coração calminho, que no momento de perigo, no momento que a gente precisa bombear o sangue para as pernas, para a gente correr, a gente vai continuar,
Não, a gente se adequa ao que o corpo está vivendo. Todos os membros, órgãos, tecidos, enzimas, moléculas, proteínas, etc., cooperam uns com os outros, se adequam diante de situações diferentes, tudo em prol e em benefício do corpo, sempre em obediência à cabeça. Como eu disse, a gente não pensa muito das coisas, o que o nosso corpo faz, porque são estímulos naturais que o nosso cérebro manda e a gente nem sabe. E assim deve ser a gente. A gente não deve ficar pensando muito no que a gente acha que a gente deve fazer. E simplesmente obedecer o que a cabeça diz. E, como eu disse, acabei de dizer, né, o nosso cérebro manda estímulos para o nosso corpo para a gente agir, né, para a gente movimentar, para os nossos órgãos funcionar. Tudo para benefício e crescimento do nosso corpo. E assim é a cabeça. Quando a gente obedece o que a cabeça está mandando a gente fazer e a gente respeita a nossa função dentro desse corpo, o corpo só cresce e ele é beneficiado com isso. Quando nos submetemos ao senhorio de Cristo, como o corpo humano se submete ao cérebro, desempenhamos em plenitude o que Ele nos chamou para realizarmos. Porque o que realmente importa é que Ele cresça. Não devemos permitir que sentimentos facciosos e de competição que há no mundo habitem em nosso meio. Quais são esses sentimentos, né? Facciosos que tem no mundo e que, se a gente não se ligar, a gente traz para dentro da igreja, para a nossa vida espiritual. Vaidade, orgulho, rivalidade, arrogância, comparação e soberba. Então, o Senhor me levou algumas passagens que eu vou compartilhar com vocês. Mas primeiro, em Filipenses diz: nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Amai-vos dedicadamente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. E o Senhor me levou a essa passagem, né, que está em Atos. Príncipe, você lê para mim, por favor? Não, pode deixar, que é um pouquinho extenso. Eu vou pedir para você ler depois, Príncipe, pode abrir aí, por favor. Em Lucas, no capítulo 18, no verso 9. Eu vou só resumir, né? Então, chegou numa situação que as pessoas estavam discutindo quem era discípulo de Paulo, quem era discípulo de Apolo, né? Quem era mais importante, Paulo ou Apolo? Né? Essa história tem Atos. E Paulo responde a eles: pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento, de forma que nem quem planta nem quem rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. E muitas vezes a gente quer tirar, né, o crédito para a gente. Só que Deus fala muito isso no meu coração, que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Nós somos colaboradores. Não importa quem evangelizou, não importa quem convidou, não importa quem orou, não importa quem que fez a pessoa aceitar Jesus, não importa. O que importa é que que a pessoa veja Ele, que Deus cresça na vida da pessoa, que a glória e toda a honra seja dada ao Senhor, não a nós. E outra passagem que o Senhor falou muito comigo foi sobre o fariseu e o publicano, que é essa passagem que eu quero que o príncipe lê, por favor. Propôs também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano.
O fariseu de pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda com este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. Obrigada. Amém. 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 Obrigada. Então, essa parábola fala sobre um publicano e um fariseu, que foram os dois ao mesmo tempo orarem no templo. E o fariseu, ele se considerava superior ao publicano, né? Porque ele se considerava muito santo, né? Ele considerava que o propósito de jejum dele fazia ele melhor do que o publicano. Ele achava que as vestimentas dele o considerava melhor do que o publicano. Ele considerava que os propósitos de oração dele o transformavam em mais santos, que a santidade dele era superior ao do publicano pelo que ele fazia. Só que o Senhor, ele não é legalista. Ele não olha como a gente vê, né? Ele não vê com os olhos, mas ele sonda o coração, ele vê o que está por dentro. E muitas vezes a gente vê isso acontecer, né? A pessoa ser arrogante, soberba, se achar superior aos outros, né? Ficar se exaltando, que jejua, que ora, que isso e que aquilo. E que às vezes, no seu íntimo, ela está se considerando melhor e mais santa que uma pessoa que em toda humilhação se enxerga como pequeno, como nada, como miserável diante da grandeza de Deus. E o Senhor se alegra num espírito humilde. Né? O que ele diz? Ele diz em Lucas, não, esse é o que a gente acabou de ler. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele quem o Senhor recomenda. Amém? Quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que tua direita faz, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, se o Senhor colocou no nosso coração, propôs ao nosso coração que a gente deve estar ajudando alguém, alguma obra de caridade, ou fazendo um favor especial para alguém, que a gente não se vanglorie ou se sinta orgulhoso em alguma maneira de estar fazendo isso e compartilhe com as pessoas. Porque o que a gente faz cabe a nós e a nós mesmos. A nós e a Deus, né? A palavra de Deus diz que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Porque Ele próprio, o próprio Senhor, irá nos recompensará em secreto. E, de novo, né? O Senhor Jesus me inspira muito nisso. Por várias vezes, Ele fez milagre nas pessoas e Ele nunca disse: olha, foi eu que orei para você. Eu te curei, eu orei, por isso que você foi curado. Vai lá e conta para todo mundo que foi eu que orei para você. Vai lá e conta para todo mundo que foi eu que jejuei pela sua vida. Vai lá e conta para todo mundo que eu pus a mão em você e você foi curado. Pelo contrário, ele era humilde. Ele era manso e ele falava: cuidai para que ninguém saiba disso. Quer dizer, não conta para ninguém que eu fiz isso por você. Né? Ele sendo quem ele era, ele não se exaltava. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai, que estás em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Né? E eu volto de novo a um exemplo dele, né? Ele ficou 40 dias no deserto, jejuando, sendo tentado.
sem comer, sem beber. E a gente não vê ele relatando isso nos evangelhos. A gente não vê ele falando assim, nossa, eu jejuei 40 dias para esse povo. Eu fui Satanás apareceu para mim, ele me tentou por 40 dias. Ele nunca ficou reportando isso para as pessoas. O que a gente vive na nossa vida espiritual cabe a nós e a Deus. A gente não deve ficar tentando se exaltar na nossa vida espiritual, porque se a gente fizer isso, a gente vai estar fazendo a mesma coisa que o fariseu fez. Em Lucas 22, a partir do verso 24, fala mais uma vez de uma situação de competição, de comparação, onde os próprios discípulos de Jesus, depois que ele anunciou que ele seria crucificado, eles estavam discutindo entre eles mesmos quem ia ser o maior deles, depois que Jesus fosse recolhido. Quem iria fazer mais maravilhas em nome de Jesus? E Jesus exorta eles dizendo, o maior será o menor. Né? E o menor o que quer ser um bonzão vai ser o servo. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Por que a gente deve fazer isso? Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Nós não podemos nada em nós mesmos. Como eu disse, né, se um corpo ele for desconectado da cabeça, o corpo nada pode nele mesmo. Ele só pode se ele estiver conectado à cabeça. O cérebro que manda os estímulos. E a mesma coisa somos nós. Eu não posso mexer minha mão se meu cérebro não mandar o estímulo para minha mão. Então, a minha mão, ela não pode se gloriar dela fazer várias coisas. Porque o que está fazendo a minha mão fazer qualquer tipo de movimento é a minha cabeça. E o corpo de Cristo é como se fosse uma engrenagem. Eu gosto muito de fazer essa analogia, porque uma engrenagem, ela se conecta perfeitamente uma na outra, seus dentes, e ela se movimenta, e ela se movimentar, ela se conecta a uma outra engrenagem que faz todo um sistema rodar. E assim somos nós. Quando a gente está bem conectado um com o outro, quando a gente não tem pendência um com o outro, que a gente está tudo bem resolvido, quando a gente não tem sentimento de culpa, de inferioridade, sentimento de orgulho, de competição, de comparação, os elos, eles ficam bem conectados. E assim o corpo consegue chegar onde Deus quer que a gente chegue. Porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nada vem de nós mesmos, nada podemos em nós mesmos. Se não tivermos conectados e bem vinculados à cabeça, nada podemos em nós mesmos. Né? Nós somos simplesmente um membro, simplesmente um braço, sem função nenhuma. Porque quem manda a função para a gente fazer é o próprio Senhor, né? E tudo vem dele. Se a gente faz, foi ele que deu. Né? E se a gente faz, é para ele e por ele também. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Boa noite à igreja, todos os irmãos que estão conosco aqui nesta noite. E também os nossos internautas aí que estão nos acompanhando aí nesta noite, cultuando ao Senhor conosco através dessa transmissão, dessa live. Que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente nesta noite. Eu tenho certeza que esta palavra falou ao seu coração, como falou ao nosso coração nesta noite. Deus nos ensinando um pouco mais da sua palavra. Eu tenho certeza que daqui para frente nós seremos como a laminina. Nunca tinha ouvido falar nesse mistério, hein? É forte. Essa parte do nosso corpo, essa molécula que faz
de uma maneira ou outra, segurar as células do corpo, fazer essa adesão celular para que o nosso corpo reja, venha a estar regindo assim, numa sincronia, né? O exemplo que foi dado aqui nesta noite foi algo muito forte, que Deus ministrou ao meu coração, ao nosso coração nesta noite, através da pastora Letícia nesta noite. Que o Senhor continue te usando, meu bem, para a honra e glória do nome dEle. Fomos tremendamente abençoados nessa noite e alimentados pela palavra do Senhor. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus nessa noite, pela vida da pastora Letícia. Amém? Glória a Deus. Poder acender a luz aí, por favor. Queridos, queria estar lendo um versículo aqui. A palavra do Senhor diz assim, em Salmos, no capítulo 100. O salmista diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele, somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvores. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Amém? Nessa noite nós já adoramos ao Senhor com os nossos louvores, celebramos ao Senhor com júbilo, e eu queria convidar a você para neste momento estarmos celebrando ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém? Tendo a oportunidade neste momento também de adorar, de celebrar ao Senhor. Eu queria convidar o louvor para estar aqui adorando ao Senhor, mais um hino, enquanto nós tiramos aí esse momento, né, esse culto de louvor, de adoração ao Senhor, adorando Ele com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém? Amém, aleluia. Brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Se derrame até 1000,
gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Louvado, exaltado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Presença gostosa do Espírito Santo aqui nesta casa, aleluias. Pai, eu quero te agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado no nosso meio. Pai, nós te louvamos, ó Senhor, por esta noite, pela tua palavra, Deus, ministrada aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos. Obrigado por esta igreja, pela vida, Senhor, de cada um dos teus filhos, das tuas filhas aqui, ó Pai, que se encontram. Que nesse tempo, ó Pai, eu tenho a certeza, e eu vejo que o Senhor está levantando uma geração neste lugar. Uma geração, Pai, para te adorar, para te buscar, para fazer, ó Pai, a tua vontade, para crescimento do teu reino, ó Deus. Aprove ao Senhor, ó Deus, neste tempo, separar, Senhor, essa geração aqui neste lugar. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado no nosso meio, pelo teu mover,
pelos teus milagres, as tuas maravilhas, a tua presença, Pai, no nosso meio, em todo o tempo. O teu Espírito Santo nos conduzindo, nos fortalecendo, movendo o teu povo, direcionando a tua igreja, Pai, de uma maneira especial. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nós e através de nós neste lugar, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo. Eu te agradeço, Senhor, por esta noite. Te agradeço pela tua presença. Te agradeço, Senhor, por todos os teus bem-feitos e as tuas maravilhas no meio da tua igreja, nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Espírito Santo. Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos. Obrigado, Pai. Amém, Jesus. Amém. Queria estar dando alguns avisos aqui do final da semana. Nosso trabalho aí com as crianças amanhã, né? O Revival Kids vai ser ali na casa da pastora Samila. Casa ali, está ali a Paulinha, né, Paula? Glória a Deus. Amém. Está ali amanhã a partir das 7 da noite com a Gabriela ali diretamente da casa da pastora Samila, né? Com esse trabalho abençoado aí, maravilhoso, tem sido feito pelo Ministério Infantil desta igreja, na pessoa da Paula, né, da Roberta, que estão aí na liderança desse departamento. Tem sido algo especial para as nossas crianças, algo muito bom, né, para a vida dos nossos filhos. E o pai e a mãe que ainda não conseguiu introduzir a sua criança e tem esse desejo, pode entrar em contato, né, com a nossa missionária Paula aí, para ela estar dando as coordenadas aí para você estar junto aí nesse trabalho com seus filhos, sendo alimentado pela palavra do Senhor através dessa live aí que é feito através do aplicativo do Zoom, né? E aí é muito simples e fácil do teu filho estar participando aí diretamente da sua casa, né? Então você que ainda não colocou seu filho nesse trabalho, né? Se organize aí, procure a Paulinha aí para você estar fazendo assim, amém? Tenho certeza que o seu filho vai ser tremendamente alimentado aí pela palavra do Senhor. Na sexta-feira também tem um trabalho especial dos jovens aí, amém? Glória a Deus. A nossa líder aí dos jovens, né? A Ingrid vai estar ali ministrando ali na igreja de Raianes. Vai ser algo especial demais. E os jovens daqui vão estar fazendo uma caravana para ir até ali. A missionária Michele e o diácono Rafael têm estado acompanhando aí também, né, durante esse ano aí, trabalhando com jovens. E eles vão estar saindo aqui da porta da igreja às 4 da tarde, é isso mesmo, Michele? Amém? Às 4 da tarde, os jovens vão estar saindo aqui da porta da igreja. Vai ser um intercâmbio ali, né, que vai ser feito com os jovens ali de Raianes. Eles vão estar ali participando desse culto, né? A Ingrid vai estar ali ministrando a palavra do Senhor. E os jovens depois vão ter um tempo ali junto e depois vão estar dormindo ali no hotel, vão estar indo ali para o hotel para dormir. E o Rafael e a Michelle vai estar acompanhando esse trabalho aí junto com os jovens. Tenho certeza que vai ser bênção demais, vai ser algo especial para a vida dos nossos jovens ali na próxima sexta-feira. E no sábado, né, eles vão estar indo ali para a praia, né, passar o dia na praia ali no sábado também. Amém? Glória a Deus. Os pais aí que têm desejo de participar desse trabalho aí também, fique à vontade para estar acompanhando seus filhos ali, né? Nesse final de semana vai ser algo especial do Senhor ali. Tenho certeza que vai ser bênção demais na vida dos jovens aqui. Eu tenho visto uma geração, né, juvenil nessa casa, né, que tem crescido aqui, se levantado aí para a honra e glória do Senhor. Nós tivemos aqui na sexta-feira, ministrando uma palavra ao coração deles, foi algo especial demais para nós, esse tempo que tivemos com eles aqui na sexta-feira à noite, tendo esse momento de qualidade com os nossos jovens e adolescentes aqui. Então, você que tem um desejo, o pai aí, a mãe que está com desejo de participar aí junto com o teu filho, pode procurar aí a missionária Michele, né, e ela vai estar dando a coordenada aí para vocês aí, né, do como vai proceder esse trabalho ali na sexta-feira ali, no final de semana, né, com os jovens ali na sexta e no sábado ali em Raianes. E no domingo nós teremos aí o nosso culto, né, da família a partir das 10 da manhã. Não perca também, se programe para estar aqui. Eu tenho certeza que você vai sair daqui tremendamente alimentado com a palavra e com a presença de Deus também
no próximo domingo, no nosso culto da família, às 10 da manhã. Amém? Quantos vão estar aqui no culto da família domingo? Diga amém. Amém, você sabe o que significa, né? Não precisa nem de eu falar, né? Glória a Deus. Louva a Deus pela vida dos nossos irmãos aí que voltou aí do passeio, né? Estão aí hoje aí conosco, algumas famílias que estavam viajando aí. Bênção demais tirar esse tempo aí de qualidade com a família, né? Estar junto aí, né? No final de semana, curtindo aí o feriado, passando esse tempo aí com a família. Isso é algo muito necessário para a vida, né? Para as nossas vidas, para a vida de cada familiar. Queria pedir à pastora Samila para estar aqui neste momento intercedendo pela vida de duas pessoas, especialmente nesta noite, né? A tia da nossa irmã aí, diaconisa Josi, né? O nome dela é Socorro, né? Está ali no Brasil, e ela vai estar fazendo uma cirurgia amanhã cedo, né? E ela teve um diagnóstico, né? Que foi feito um diagnóstico nela, que ela está com câncer, e a gente vai estar nesse momento. Eu queria convidar a igreja para colocar sobre os seus pés. A gente está fazendo esse momento de clamor, de intercessão aqui pela vida, né, dessa serva de Deus, a tia da diaconisa Josi, né? O nome dela é Socorro. E queria também que a pastora Samir estivesse intercedendo e clamando ao Senhor também pela vida da nossa irmã Andréia, que está um pouco, né, enferma, né? Ela entrou em contato aí com a gente e disse, né, que ela não está passando muito bem no dia de hoje. Eu queria que você também estivesse clamando pela vida dela. Se tiver mais algum irmão aí que tiver algum pedido de oração, pode falar. A gente já vai introduzir aqui para alguma pessoa. E a gente vai estar clamando agora junto com a igreja neste momento. Amém? Tem mais algum pedido de oração aí para alguém, para alguma família? Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. A pastora Samila vai estar clamando ao Senhor. Amém? Baby da Dani, amém. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos deu poder através do seu nome. Então, igreja, nesse momento, estende sua mão. Levanta suas mãos, porque o Senhor nos deu poder através do seu nome. Vamos orar como igreja. Vamos orar como corpo de Cristo, cheios de poder no nome dEle. Amém? Senhor, meu Deus, Pai, nós como igreja, Senhor, nos colocamos, ó Pai, em intercessão, em um pedido de clamor, Senhor, pela vida da Socorro, Senhor, amanhã, ó Pai, que estará passando, Senhor, por uma cirurgia, Pai. Senhor, meu Deus, entra, Senhor, meu Deus, e toca as mãos dos médicos, Senhor. Senhor, nós sabemos que a Tua vontade é soberana sobre todas as coisas, mas nós te clamamos, ó Deus, que Tu entre ali, Senhor, e realiza um milagre, ó Pai, que Tu dê o livramento de morte, Senhor, e que Tu e que Tu possa, Senhor, tocar, Senhor, onde precisa ser tocado, ó Pai, e liberar a cura, Pai, em nome de Jesus. Tu és o médico dos médicos, Senhor. O mesmo Deus que fazia no passado é o mesmo que faz até os dias de hoje. Oh, Senhor, também vai tomando, Senhor, meu Deus, ali o Heitor, ó Pai, que está ali tentando, Senhor, meu Deus, fazer um exame, Senhor, meu Deus, para ver, Senhor, se está, Senhor, meu Deus, ou não está, Senhor, meu Deus, com de vírus, ó Pai, mas em nome de Jesus, entra ali, Senhor, na saúde dele, no organismo dele, Senhor, e que Tu venha dar o livramento, ó Pai, que ele não venha estar, Senhor, que Tu possa, com a Tua poderosa mão, restaurar
pedidos de cura, de libertação, ó Pai. Pedindo, Senhor, meu Deus, Gelabachai. Oh, Deus, entra, liberta, sara, salva, restaura, em nome de Jesus. Toma nossa irmã Andréia, ó Pai, na tua presença, Senhor. Estabelece a saúde dela, ó Pai. A toma, Senhor, do alto da barra, manasso, telemelequemenai, que ela possa ser ser visitada neste momento, ó Pai, com o teu poder, Senhor. Toca, Senhor, meu Deus, a planta dos pés até o alto da cabeça, Senhor, e restaura a saúde da tua serva, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e clamamos, Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Nós cremos na vitória, nós cremos no agir do Senhor Jesus nessas vidas, nós cremos na vitória do Senhor sobre a vida dessas pessoas ao qual nós estivemos clamando nesta noite. Tenho certeza que Deus vai entrar com providência e vai ouvir o clamor da igreja. Quando você chegar na sua casa, não esqueça, continue orando por essas vidas, por essas pessoas, para que o Senhor faça o mover dele e traga restauração para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloque sobre os seus pés. Queria só pedir aí às pessoas que não tiveram presente aqui no culto de domingo, na Santa Ceia, né, e que tem o desejo de estar ceando, né? Eu marquei com algumas famílias que estavam viajando. Eu vou estar aqui após o culto agora ministrando a ceia para eles aqui rapidamente, para que eles não fiquem ausentes, né, do corpo de Cristo aí, deste momento que é tão importante para nós fazer memória, né, daquele dia do Senhor Jesus ali. E você que esteve ausente da ceia aqui no domingo, tem o desejo de estar fazendo assim, que você espere agora após o culto. Eu vou estar rapidamente fazendo assim esse momento aqui com os irmãos que têm o desejo de fazer. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para frente assim. Que a graça do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas comunhões e consolações do Santo e doce Espírito de Deus repouse sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre, até a volta de Jesus. Amém e amém.